Bom dia, estudantes. Sejam bem-vindos à disciplina. Meu nome é Lussandra Gianazzi, sou geógrafa e a gente trouxe para vocês uma temática que é muito atual e nós vamos falar um pouco mais sobre essa temática, ao longo da apresentação da disciplina. A ideia hoje é apresentar essa disciplina para vocês de uma forma muito rápida, porque a gente vai ter mais tempo durante esse semestre para trabalhar conceitos, temas e aprofundar a discussão. Ao meu lado direito tenho a minha orientanda, eu sou co-orientadora, ela é estudante da Faculdade de Educação, ela tem atuado enfaticamente nesse tema, então nós devemos muito a ela, tudo que está sendo trazido aqui são esforços de estudo da Daniela Campolina. Bom dia, então nós vamos começar a disciplina Controvérsias Sociocientíficas e Território, Barragens de Rejeitos. Nós dividimos a disciplina em 4 unidades. A primeira unidade, nós vamos trabalhar Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente no Ensino de Ciências. Então nós vamos trabalhar um pouquinho histórico do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é um campo de estudo na área do ensino de ciências. Como fazer essas abordagens no ensino, o que seria ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, dando uma ênfase nas questões ambientais e vendo algumas possibilidades de questões sociocientíficas, que é o caso das barragens de rejeitos, e como trabalhar essas questões no ensino de ciência, o potencial de se trabalhar essas questões no ensino de ciências. Na unidade 2, nós vamos trabalhar ciência, tecnologia e incertezas. Então, algumas noções de risco e vulnerabilidade. Então, nós vamos pegar, inclusive, um pouco da legislação, para falar um pouco dessas noções, porque a própria legislação ela tem conceitos também científicos para definir risco, para definir vulnerabilidade. Então, nós vamos falar também da questão das incertezas, direcionadas, por exemplo, a atividades econômicas. A nossa ênfase vai ser mais a questão da mineração. E o princípio de precaução, que deveria reger todas essas atividades. Mecanismos e instrumentos de participação social. Então, como a gente está numa perspectiva problematizadora de Paulo Freire, uma das ideias como que nós, como professores, podemos trabalhar uma temática dessas dentro do empoderamento e também como um instrumento de participação social. E como que a escola ela pode produzir conhecimento sobre o seu território. Na unidade 3, nós vamos trabalhar as controvérsias sociocientíficas de forte impacto local, a importância do território numa análise de questões sociocientíficas. É onde entra, vou passar para a Luciana, que ela vai falar um pouco mais, que é a questão do território, como que o território entra nesse conteúdo. A disciplina ela traz esse viés bem diferenciado, juntando as ciências, que a gente está no mestrado, que é em ciências, mas nós temos essa conectividade com outras disciplinas e outras ciências, e nesse caso aqui a gente trouxe o território, que é um tema, um conceito muito estudado em geografia, e que ele deve ser acoplado aos estudos de ciência para a gente compreender melhor esse território e o que acontece nele. Porque os territórios eles são diversos, existem pessoas diferentes, grupos diferentes e sociedades diferentes em cada território. E o território, dependendo do que acontece, que a gente trabalha muito com a questão da escala, a escala do fenômeno no território ela é muito importante para nós. Então, como a gente vai estar trabalhando com as barragens de rejeito, e elas, em termo escalar, elas estão num ponto geográfico do território, ou seja, uma coordenada x e y, o que a gente quer trazer para vocês, professores, é como entender esse ponto e os seus efeitos no território. E aí entra a questão ambiental, social e econômica. Então, nós temos que fazer perpassar por todos esses temas, não deixando de lado as outras ciências. Então, o que a gente traz aqui de novidade nesse curso é como que é a ciência, ou o curso que nós estamos aqui na Academia das Ciências, ele reverbera também em outras disciplinas e como que a gente pode, a partir dessas outras disciplinas, entender. A gente não deixa aqui de lado também as outras disciplinas, a história, a economia. Mas como eu sou uma catedrática da geografia e a Daniela Campolina das ciências,
logicamente nós temos um melhor entendimento disso e a gente vai tentar trazer também, quando se esbarrar em outras ciências, objetos, né? Objetos, teorias e conceitos para a gente poder entender. Mas deixando claro que a gente tem uma especificidade de trabalho, território, né? Que é muito discutido em geografia, e a questão das ciências e a educação. Então, a gente vai fazer essa translação para todos esses viés. Então, a gente traz aqui o conceito, que é um conceito novo, inclusive trabalhado no doutorado de Daniela Campolina, que é uma novidade, né? Juntar território e ciências para trazer para a educação. Então, o conceito de controvérsia sociocientífica de forte impacto local. Então, como que essa barragem ela impacta localmente nessa coordenada e ao redor dessa coordenada, ou seja, no entorno dela, o que ela faz, ou se ela contribui, ou se ela não contribui, se contribui em quê, se não contribui em que também. Então, a gente vai trazer subsídios para que vocês consigam discutir isso didaticamente com os alunos e a partir disso, construir possibilidades ou de mudança, ou de conversa, ou de atuação. Então, a gente trabalha então, com os conceitos de território e escala temporal na análise de QSS nas controvérsias. A educação ela tem que ser problematizadora, ou seja, a gente tem que mostrar o prós e o contra, se existem, né? Se não existem, porque os impactos eles podem ser medidos de várias formas, e isso a Daniela também vai explicar, né? Nós vamos explicar no outro tema. O uso do conhecimento científico e visões de ciência e tecnologia na identificação de situações de risco e incerteza frente a uma QSS. Então, QSC. Por quê? A gente precisa de entender o que acontece com essa coordenada XY e a materialidade, que é a barragem, né, para esses locais. Então, a gente precisa de ter conhecimento científico, discuti-los, trazê-los para essa discussão, porque muitas vezes não estão muito aparentes, né, a ideia é essa. Discutir também que tecnologias que estão ali embutidas nessa barragem e que dão, talvez, a sensação ou não que elas estão seguras ou inseguras. Nós temos que discutir e trazer isso para os professores. E para entender essa questão do risco da incerteza. Então, a ideia é trazer um tema que é muito controverso, muito difícil, mas a gente vai tentar trazer muitas informações para que vocês possam trabalhar em sala de aula. E a última unidade é justamente, vão ter algumas atividades que vão passar pelo que foi visto nas unidades anteriores. Então, a gente vai trabalhar esse conceito de controvérsia sociocientífica em propostas didáticas. Então, a gente vai construir junto algumas propostas. Esses conceitos de espaço geográfico e território, vocês vão fazer práticas e vão exercitar isso ao longo das atividades. E essa questão dos mecanismos de participação social e tomada de decisão. Então, nós, inclusive, estamos produzindo outros vídeos para falar dessas questões. Nós preparamos aulas, né, com essa questão jurídica, inclusive, que é algo que nós demos uma mastigada porque não é visto com tanta facilidade, né? Então, nós preparamos outros instrumentos para que vocês possam ter elementos para construir essa proposta didática dentro da sua vivência territorial também, né? Então, a ideia do curso é finalizar justamente com a elaboração de uma proposta didática por cada estudante, tendo em vista o território que cada um de vocês vive, né, e atua. Então, essa que é a proposta do curso. Nós vamos ter fóruns e diversas atividades durante os próximos meses, né, e utilizando o próprio sistema. Então, espero que vocês gostem do curso, né? Ele realmente está vindo com novidades, a segunda versão que nós estamos fazendo, e espero que ele possa colaborar, principalmente por nós estarmos em Minas Gerais, num contexto de muitas barragens, né? A maioria das barragens do Brasil estão aqui, e nós estamos num território que é o quadrilátero ferrífero aquífero, que tem em torno de mais de 300 barragens. Então, é um tema que ele é muito urgente para nós também, professores, né? Não só pesquisadores, mas professores que estamos nas escolas públicas ou não, mas que estamos justamente nesses territórios, né, onde também estão as barragens, né? Então, como didaticamente lidar com isso como professor, como cidadão, como pesquisador. Então, essa é a proposta do curso, né? Bem-vindos ao curso.
Sejam todos muito bem-vindos. A gente espera ter um semestre frutífero de grandes discussões e grande amadurecimento, tanto geográfico, do ponto de vista do geográfico, quanto das ciências. Porque quanto mais a gente entende, compreende, né, as questões que são científicas, que nos amparam a discutir certas questões locais, isso nos ajuda muito. Muito obrigada.